Feche seus olhos nesse instante. Aleluia. Oramos a esse Deus que é maravilhoso, Pai. Nós engrandecemos a Ti, meu Deus. Queremos Te render, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória que é devida ao Teu nome. E, Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale com cada um. Fale conosco através da Tua palavra, Pai. Repreendemos todo mal, todo sofisma, todo embaraço, toda indiferença. Que cada coração seja um solo fértil à Tua palavra. Que possa, ó Deus, penetrar, possa frutificar, ó Deus, em cada vida, em cada alma. Em o nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, meu querido. Deus abençoe. Como disse o pastor Gilberto, nós hoje, pela manhã, estivemos reunidos no nosso culto de ceia. E pudemos relembrar, trazer à memória aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E sermos abençoados também através da palavra de Deus. E meu desejo nesta noite é que você também possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, e que isso possa mudar a sua realidade lá no seu dia a dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Salmo 139, do verso 7 ao verso 12. Enquanto você folheia a sua Bíblia e passa o dedo aí no seu smartphone, né? A sua Bíblia digital. Se eu perguntasse a você, onde Deus está? O que você responderia? Eu coloquei como título da mensagem, onde Deus está quando você precisa dele? Aonde você imagina que Deus está? Alguns acham que Deus está dentro de quatro paredes. Alguns acham que Deus está num lugar apenas, no outro. Alguns constroem grandes instalações para tentar atrair a presença de Deus, como se talvez apenas naquele lugar Deus estivesse. Salmo 139, a partir do verso 7, ele nos traz uma verdade a respeito da presença de Deus. Nos diz assim a partir do verso 7. Palavras do salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? É uma indagação, um questionamento. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Verso 11. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Por mais que seja talvez incompreensível a mim e a você, na nossa limitação, do nosso pensamento, do nosso entendimento, a grande verdade é que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está acolá, Deus está aqui hoje, está lá no Japão, Deus está em todos os lugares. A questão física, geográfica, não limita ao nosso Deus. O salmista diz, ele está no mais alto, ele está no mais profundo, ele está ao redor, ele está, a grande verdade, em todo lugar. É incompreensível para nós pensar que você vai a algum lugar, mas Deus já está lá nesse lugar. Essa é a grande verdade que a palavra está dizendo. Por isso Jeremias, no capítulo 23, o verso 23 e o verso 24, que está no seu informativo, diz: eu sou o Deus que está em toda parte, e não num só lugar. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Há uma versão que diz, eu encho o céu e a terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Aonde Deus está? Em todos os lugares. A isso os teólogos chamam de onipresença de Deus. Não está limitado o nosso Deus. Queridos, eu e você estamos limitados a um espaço. Eu e você, ou melhor dizendo, talvez eu e você não, mas algumas pessoas, às vezes até conseguem dizer que estão em mais de um lugar, mas de fato não estão. Tempos atrás, foi descoberto uma rede de televisão, filmou e percebeu que num certo posto de saúde, havia inúmeros funcionários, médicos, enfermeiros,
Mas a grande verdade é que apenas um, se não me engano, era um estagiário, fazia-se presente naquele lugar. Outros estavam presentes simplesmente porque se colocava um dedo de silicone com as digitais e marcava-se a presença. Mas na verdade eles não estavam lá. Eu e você não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Talvez ocupamos um lugar, mas não estamos. Queridos, isso não quer dizer que Deus é tudo. Isso seria panteísmo. Deus não é essa cadeira. Deus não é a árvore ao qual você tomou uma sombra no dia de ontem que deu um sol. Deus não é as coisas. Deus é um Deus que está em todos os lugares. Há pessoas que adoram uma árvore, há pessoas que adoram uma montanha. Queridos, tem até mesmo cristãos que muitas vezes eles, para orar, eles precisam estar no monte, como se o monte fosse o lugar. E a Bíblia diz que o nosso Deus está em todos os lugares. Atos capítulo 17 diz: Ele não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Ou seja, existimos. Quer você creia, quer não creia, a grande realidade é que eu e você só existimos, só estamos neste lugar, porque existe um Deus. Você só está vivo porque Deus lhe sustenta. Essa terra só existe, só respiramos, porque Deus é a cola que une todas as coisas. Nele nos movemos, nele existimos, é Ele que nos dá o fôlego de vida. E sabe, queridos, o que é fantástico em tudo isso? É que se Deus está em toda parte, Ele está sempre comigo. Aonde Deus está quando eu preciso dEle? Ele está comigo. Eu só preciso reconhecer a sua presença. Se você não sabe, aqui talvez não, aqui tem, né, ondas de rádio, de televisão. Se você sintonizar, você consegue capturar o áudio ou a imagem. Queridos, Deus está aqui. O que basta a mim e a você é sintonizar na presença de Deus. É reconhecer a presença de Deus. Mas talvez você pode estar pensando, pastor, o que isso muda na minha vida? Que diferença faz saber que Deus está em todo lugar? Eu quero olhar com você nessa noite alguns versículos, alguns versos que nos mostram essa implicação da presença de Deus em situações comuns da nossa vida, que eu e você experimentamos, os benefícios da presença de Deus em experiências comuns da nossa vida. A primeira coisa que eu e você podemos perceber a respeito de uma experiência, de uma circunstância, é que quando eu estou só, Deus é o meu companheiro. Eu li um verso, não foi um verso, a gente está tão acostumado, né? Um verso na Bíblia, uma frase que dizia a seguinte coisa: se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase um pagamento. E as pessoas vão ligar, pode ter certeza. Lá em casa não acontece isso, graças a Deus. Mas tem alguém que confundiu o número, gente. Todo dia, 8 horas da manhã, eles ligam lá para casa. E não adianta eu dizer, não tem ninguém com esse nome aqui. Essa pessoa, se soubesse, né, dava o número dela. Gente, a grande verdade é que isso não supre a solidão. Pode ter no contexto de uma brincadeira, mas não resolve o problema da solidão. Talvez hoje você se sinta só, apesar da multidão. É preciso sintonizar em Deus. É preciso lembrar que Deus é o seu companheiro. O salmista no Salmo 25, verso 16 diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Por mais que você possa ter tantos amigos online, no Facebook, WhatsApp, tantas ferramentas temos hoje para estar conectado, estamos online, todo tempo, a toda hora, a todo momento. Gente, tem gente que fica conectado a madrugada todo, o dia todo. Alguns não estão, né? Você, se tem um aplicativo no seu celular, no seu tablet, ele fica automático, né? Só para você saber, o pastor está lá, né? Todo dia no Facebook, mas é só a luzinha verde, né? Isso é automático no tablet, nos telefones. Mas, queridos, a grande verdade é que apesar da multidão, muitas vezes, de pessoas ao lado, apesar de estarmos, às vezes, cercados até mesmo de amigos, podemos se sentir só. Graças a Deus por esta igreja.
Graças a Deus pelos grupos de crescimento, que apesar de centenas de pessoas, milhares de pessoas, nós podemos ter relacionamentos significativos. Nós podemos ter pessoas que andam conosco, mas apesar disso, você pode se sentir só. Quando você perde o seu emprego, quando você perde o seu cônjuge, quando a separação adentra a sua casa, quando há momentos de transição na sua vida, talvez pela idade, você vai para um asilo, os seus filhos casam, vão tocar a sua vida, eu não sei. Às vezes a mudança de um emprego, um lugar que você vai onde não conhece ninguém, você se sente só. Talvez uma viagem de negócio, talvez pela falta de compreensão das pessoas que estão ao seu lado. Há momentos de solidão quando você está esperando uma resposta de um exame. São momentos de solidão. O salmista disse: eu estou sozinho e aflito. No momento da crise, no momento do desespero. Queridos, a grande verdade é que a solidão, num aspecto geral, é ruim, não é boa. É bom você ter tempos de solitude, mas no âmbito geral não é bom você andar sozinho, você estar só. Mas a grande verdade é que os sentimentos vão e vêm nas nossas vidas. E sentimentos são assim, acontecem, vêm. E hora ou outra você pode se sentir só. O que fazer? No momento da solidão, reconheça a presença de Deus. Pare e perceba que Deus é o seu companheiro. Hebreus 13, o verso 5 diz, Deus dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Queridos, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o Novo Testamento. Hebreus 13, 5. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. O próprio Cristo disse: eu não lhe chamo mais de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo anda junto, caminha junto. Pare e perceba a presença de Deus quando você se achar sozinho. Quando você se sentir só, ninguém está comigo. Perceba a presença de Deus, Ele é o seu companheiro. É interessante que Davi, no Salmo 16, o verso 11, ele diz: a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Davi, que aprendemos, estudamos nos últimos 2 domingos, aquele que venceu o gigante, mas aquele que pecou, se arrependeu, mudou de vida, era um homem de Deus que às vezes também se sentia só. Apesar de ser chamado o homem segundo o coração de Deus, de ter intimidade com Deus, hora ou outra se sentia só, mas ele reconhecia que somente a presença de Deus enchia de alegria e trazia felicidade. Por isso o benefício, gente, de reconhecermos a presença de Deus quando estamos só e sabemos que Ele é o nosso companheiro, é que a sua presença nos anima, a sua presença nos alegra, nos faz se sentir melhor. Há um homem de Deus na Bíblia, não está no seu informativo, mas depois, se você quiser ler todo o contexto, 1 Reis, capítulo 19, nos fala a respeito de Elias. Elias, o homem de Deus, que venceu uma grande batalha. Ele é ameaçado por Jezabel, e ele foge de Jezabel temendo a sua vida. Após triunfar, após vencer, ele foge temendo a sua própria vida. E diz a palavra de Deus lá em 1 Reis 19, que ele se sentiu só. Ele fugiu, ele experimentou um alimento sobrenatural que veio de Deus, mas continuou fugindo, adentrou numa caverna, e apesar de Deus, numa brisa suave, trazer a sua presença ali, mesmo assim ele se sentia só. E Deus estava com ele. E Deus disse a ele: Elias, você não está só nessa situação. Eu conservei 7.000 homens que não se dobraram a Baal, que não o beijaram, que não se reclinaram, que não o adoraram. Queridos, até mesmo Elias se sentiu só, apesar de ver e sentir a presença de Deus. Por isso, é preciso que eu e você paramos tudo e reconhecemos. Elias, quando caiu em si,
e aí reconheceu a presença de Deus, mudou a sua vida. Ele seguiu adiante, mas passou muitas coisas até mesmo até ele parar e reconhecer a presença de Deus. Reconheça, e assim como Davi disse, a sua presença é capaz de lhe animar, de trazer alegria à sua vida. Mas não apenas quando você está só, mas também quando você está preocupado. Quando eu estou preocupado, Deus é a minha confiança. Você já ficou preocupado alguma vez na sua vida? É quase uma pergunta de terceira série, né? Quem não fica, né? Essa é a verdade. Olha o que diz Isaías, profeta Isaías, 42, capítulo 42, o verso 2. Perceba bem, gente, a realidade desse texto. Quando você passar por águas profundas e grandes problemas, que preocupação, né? Águas profundas e grandes problemas. Olha o que Deus está dizendo. Eu estarei com você. Quando você passar por rios de dificuldades, você não vai se afogar. Quando você andar através do fogo de opressão, você não vai se queimar. Ou melhor dizendo, você não vai ser queimado. Não tem como não lembrarmos de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? 3 hebreus que não se prostraram na estátua de Nabucodonosor. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel. E eles não se prostraram, e eles foram lançados numa fornalha acesa, para que as suas vidas fossem tiradas. Que tamanho problema. Mas queridos, apesar talvez de eu e você ficarmos preocupados, no momento que estamos, parece que tudo está incendiando, tudo está uma dificuldade, a preocupação há dentro do nosso coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram naquela fornalha, e ao entrar naquela fornalha, quando o rei Nabucodonosor a olhou, ele percebeu que não haviam mais 3 pessoas, mas haviam agora 4 pessoas. E as cordas que os prendiam foram soltas, foram queimadas. Eles não foram queimados, não foram chamuscados. Se você agora no inverno para um pouquinho perto do fogão a lenha, você já sai assim, com um cheirinho, né, de fogão a lenha. Queridos, nem cheiro eles tiveram no meio da fornalha. E quando Nabucodonosor olhou, mas não eram 3, agora estão 4. Jesus Cristo estava lá com eles. A presença de Deus. O que tem incendiado a sua vida? Quais têm sido as suas dificuldades? O que talvez você olhe e pense, isso está um caos. Vamos ser francos, gente. É só você olhar o telejornal. Ou ler uma reportagem na internet. A sociedade está caótica. Muitos não querem nem ter filhos. Como vou criar os meus filhos nessa sociedade? Que está um caos. Em todas as áreas. Você entra na questão da criminalidade, você entra na questão do homossexualismo. Você entra em todos os aspectos. Pessoas preocupadas, como vou criar? Você tem que fazer a sua parte. E pedir misericórdia de Deus, orar a Deus. Mas queridos, se nós olharmos apenas as circunstâncias, o fogo está pegando. A dificuldade está aí. Nós não prevemos também muitas vezes os problemas que vamos enfrentar. O seu carro que quebra, a enfermidade que vem, o filho que adoece. Algo inesperado. Mas uma coisa podemos ter certeza. Deus está conosco. Assim como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava lá. Deus estava passando aquilo com eles. E Jesus Cristo está passando isso conosco. Salmo 16, o verso 8 e o verso 9 diz. Olha que interessante. Aqui está a resposta do salmista, diante da preocupação. Eu estou sempre consciente da presença do Senhor. Você está sempre consciente da presença de Deus? Eu não estou sempre. Essa é a verdade. Tem hora que a preocupação vem. E aí eu preciso focar, sintonizar em Deus. Mas não é sempre, 24 horas por dia. O salmista dá a solução, eu estou sempre consciente da presença de Deus. E aí ele diz o resultado. Está perto, ou seja, ele está perto e nada pode me abalar. Eu estou muito grato e feliz e me sinto completamente seguro. Gente, esse é o benefício de estarmos conscientes da presença de Deus, apesar da preocupação. Deus me dá confiança, mas o benefício é que a presença de Deus me acalma. A presença de Deus me traz paz, me traz estabilidade.
até mesmo diante da morte. O Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Queridos, até mesmo na morte, até mesmo na dificuldade, no problema, a morte é o último gigante, é o grande gigante a ser vencido. Davi diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. Quais são as suas preocupações? Essa confiança não vem da psicologia, gente. Não vem de nada dessas coisas, não vem de uma oferenda, não vem de você fazer 10 passos para alguma coisa, tantas outras coisas. Vem de você reconhecer que Deus está com você. Mas não apenas quando você está só, quando você está preocupado, mas quando também somos tentados. Precisamos entender que Deus é o nosso conselheiro. Ele está pronto para nos aconselhar. Ele está pronto para me ajudar em meio à tentação. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, esse é um verso encorajador para mim e a você. Esse é um verso tremendo, porque todos somos tentados. Acabamos de ouvir na última semana a respeito por que pecamos. E pecamos porque somos tentados por causa da nossa natureza humana, quando essa nos atrai e nos seduz. Mas há uma realidade bíblica, há uma verdade maravilhosa, que quando Deus está conosco, quando a presença de Deus está conosco, Ele nos encoraja a vencer a tentação. Esse verso diz algumas coisas. Primeiro, ele diz que as tentações são comuns. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem humanas. Você não sofre tentações que outras pessoas não sofrem. Você pode pensar assim: essa tentação só eu passo. Não é verdade. As tentações são comuns aos homens. Se elas são comuns ou as mesmas às pessoas, é bem verdade que a resposta às tentações também é a mesma. E é a palavra de Deus. O próprio Cristo foi tentado. E ele rebateu Satanás lá em Mateus 4, Lucas 4 fala a respeito da tentação de Jesus. E ele venceu a tentação através da palavra de Deus. Era a resposta que ele dava a Satanás. Mas não apenas diz que as tentações são comuns, mas esse verso está dizendo que Deus está comigo quando eu estou sendo tentado. Você não vai ser tentado além das suas forças. Sabe o que isso significa? É que Deus vai guardando a nossa vida, para que quando a tentação vier, eu e você a possamos suportar. Ele diz: eu sei que isso você pode suportar. Por isso, quando pecamos, não é porque não podemos deixar de pecar, mas é porque decidimos pecar. Porque a tentação, quando ela vem, Deus nos guarda de algo que seja maior do que possamos resistir. Mas não apenas isso, Ele nos dá um escape. Vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele dá uma rota de fuga, Ele dá aquele momento que diz assim: tchê, deu o sinal amarelo e você sabe que pode fugir. Você sabe que pode correr. Você sabe que naquele momento você tem que resistir e saltar fora. Porque senão você cai. Você peca. Mas a presença de Deus nos dá força. Ela me anima. Jó 13, 27, ele declara: ele está falando a respeito de Deus, mantém uma estreita vigilância sobre todos os meus caminhos. Certo sábio, ele disse ao seu filho, antes de morrer, ele falou: meu filho, peque somente onde a presença de Deus nunca estiver. Queridos, a presença de Deus na nossa vida, aonde nós estamos, é o nosso conselheiro, porque Ele nos livra da dificuldade, do pecado, mas Ele me ajuda, porque quando eu e você estamos conscientes da presença de Deus, que Ele mantém uma estreita vigilância sobre nós, nós mantemos um maior controle para pecarmos, para cairmos.
na tentação. É como se eu estivesse perto de você, ou o pastor Gilberto talvez que é um pouquinho maior, ou a sua esposa, ou o seu esposo. E aí você não faz aquilo porque tem alguém vendo. Por isso é animador, gente, saber que Deus nos olha. Deus está conosco aonde nós estivermos. Porque isso vai nos limitar. Essa consciência, esse temor, vai nos limitar de pecarmos, de cairmos na tentação. Porque Ele está olhando, os seus olhos estão diante de nós. E nós queremos agradar a um Deus que nos ama, que está conosco, que o amor dEle nos constrange. Eu acho super interessante, na classe de membresia, que quando eu falo que a graça de Deus nos salva, que é de graça, que é algo tremendo, maravilhoso, que você não precisa fazer nada, você não precisa pagar por nada. E aí é tão interessante que as pessoas que estão chegando na igreja, eles dizem assim: que negócio é esse? Então quer dizer que eu posso viver a minha vida de qualquer jeito? Não, 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 não. Muito pelo contrário. Quando Jesus Cristo adentra o seu coração, o amor dele constrange você a não pecar, a viver uma nova vida, uma vida que o agrade. Não porque há uma lista de milhões de coisas que você não pode fazer, não. Mas porque você tem a expectativa de agradar ao Pai que lhe ama. Por isso a presença de Deus lhe anima, apesar da tentação. Você diz: Deus, eu sei que Tu estás aqui e o Senhor me ajuda. Mas não apenas quando eu estou só, me sinto só, estou preocupado, sou tentado, mas também quando estou desanimado. Deus é o meu consolador. Ele me consola. O Salmo 34, verso 18 diz: Ele fica perto. Há uma versão que diz: Ele está perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Querido, se você está desanimado, pode ter certeza, Deus está com você. Se você está com o seu coração contrito de coração, quebrado esta noite, pode ter certeza, a presença de Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui. Você pode dizer: ah, mas e onde estava Deus quando eu fui ferido? Ele está com você. Apesar da sua dor, apesar do seu desânimo, apesar da sua dificuldade, apesar de talvez hoje você pensar assim: eu estou a fim de jogar a toalha, de chutar o pau da barraca, de largar tudo, eu estou completamente desanimado. Guarde no seu coração, você não está sozinho. Deus não é uma força impessoal, Ele está presente, Ele está com você, Ele está perto. Ele não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Por isso o próprio Jesus, antes de subir ao céu, Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe o que é triste? É que muitas vezes você só entende isso intelectualmente. Eu e você somos levados muitas vezes a racionalizar isso e não perceber que Deus está presente. E se você já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Quando você está prostrado, você está desanimado, quando você não vê saída, não vê solução, quando parece que as coisas vão fazer água, você percebe a presença de Deus. Apesar do seu desânimo, e você sabe que o Espírito Santo te consola. Ele lhe abraça. Ele passa a mão em você. Como acabamos de aprender semana passada, Ele não passa a mão no seu pecado. Mas Ele diz a você: meu filho, vem. Ele lhe convence. Ele trata. Ele ministra. Ele está conosco. Mas às vezes nós racionalizamos. Nós entendemos isso apenas intelectualmente. Olha o que o salmista diz, no verso 8 ao 11 do Salmo 116. Ele dá uma declaração tão linda, gente, de alguém que teve uma experiência com Deus. Ele diz: pois livrastes da morte a minha alma. Que aflição. Das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E aí ele dá a resposta: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito.
Querido, aqui ele está dizendo, eu estava desanimado. Eu disse na minha perturbação, ou na minha angústia, todo homem é mentiroso. Ele estava desanimado porque talvez foi caluniado, porque as pessoas falaram mal dele, porque as pessoas fizeram tantas coisas, mas ele diz, eu estou aflito, eu estou angustiado. É quando alguém fala mal de você, alguém atenta contra você, quando você olha a sua vida e você percebe que está desanimado, prostrado, você não vê mais saída, ele diz, eu ando na presença do Senhor. E Ele enxuga dos olhos as minhas lágrimas. Ele não deixa até mesmo que as lágrimas venham nos meus olhos nesse contexto, porque Ele é a minha esperança. Deus é a sua esperança. A presença de Deus, esse é o benefício. Me renova, me dá força, me dá ânimo. A presença de Deus tem lhe dado ânimo. Quantos casamentos são desfeitos por causa do desânimo? Queridos, é tão triste. Lembro uma vez que estávamos diante de um casal pronto a separar, a vir a separação, e não havia nada, não houve nada num contexto, não houve uma traição, nada dessas coisas, mas eles desanimaram ao longo da caminhada, jogaram a toalha. Não perceberam que a presença de Deus renova, dá força. Por isso eu digo a você nesta noite, resumindo, a presença de Deus não apenas lhe anima quando você está sozinho, me acalma quando estou preocupado, me ajuda quando eu estou tentado, mas ela me renova quando eu estou desanimado. Renova a sua força, levanta o seu coração que está pesado, lhe dá uma nova visão. O que você precisa fazer então? O que eu preciso fazer, gente? Eu e você precisamos estar conscientes disso. Que a presença de Deus é real. Mas você pode dizer assim, pastor, como faço para andar na presença do Senhor então? Como ando na presença de Deus? Eu coloquei para você 4 segredos, se é que podemos chamar de segredo. Se era segredo eu vou contar para você, tá? Você vai ficar sabendo agora. Para praticar a presença de Deus. Primeiro deles, é preciso convidar Jesus para habitar no seu coração. Caso você não o tenha feito ainda. Gente, isso é uma decisão pessoal, intransferível. Pode que seu cônjuge já o tenha feito. Pode que seu filho já o tenha feito. Os seus amigos que lhe convidaram já o tenham feito. Os seus parentes já o tenham feito. Mas se é pessoal, é intransferível. Você o precisa fazer. Romanos 10, o verso 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê para a salvação. Deus está ao seu redor. Deus está presente em todos os lugares. Deus é por você, mas Ele quer estar dentro de você. E isso só acontece quando você o recebe no seu coração, quando você se torna morada do Espírito Santo. E isso não apenas muda a sua eternidade, mas muda a disposição de você viver a sua vida. Porque vou ser bem franco com você, gente, o estresse, que muitas vezes vem o desânimo por causa do estresse, uma das causas do desânimo, por exemplo, é a fadiga. É quando você entra num cansaço tal e você se sente desanimado. O estresse é uma pressão que vem na nossa vida, e o estresse faz parte da vida. Mas quando a pressão é demais, ela traz uma deformidade no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. E sabe o que muitas vezes as pessoas fazem diante do estresse? Elas se lançam no álcool, na bebida, na promiscuidade, no sexo desenfreado. Elas dão o seu corpo como moeda de troca, tentando achar solução para o seu coração, para a sua vida, para o desespero da sua alma. E isso não dá certo, isso continua trazendo problema. Então, quando você aceita Cristo, Jesus, como Salvador da sua vida, não apenas muda a eternidade, mas muda a pressão que está no seu coração. Quando Ele adentra o seu coração, o meu coração, ele é preenchido com a sua presença. E aí a pressão que está ali equaliza, gente. Você está entendendo? Por isso você não deve encher o seu coração de todas essas porcarias. Com perdão da palavra. Mas você precisa encher o seu coração no que está descrito, no que é um mandamento, um imperativo, uma instrução
de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E não embriagueis você, a sua vida, com tantos espíritos, com tantas coisas, com tantas porcarias que trazem problema para a sua vida, mas encham do Espírito Santo de Deus. E querido, só é possível encher a sua vida do Espírito Santo se você o aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só é possível se você render a sua alma, se você render o seu coração a Deus, se você entregar a sua alma a Deus, o seu coração a Deus diariamente. É preciso encher-se do Espírito Santo de Deus. Mas não apenas isso. Eu vou tirar esse negócio aqui que eu já estou com calor, né? Mas não apenas isso, gente. Não apenas entregue o seu coração a Jesus. Não apenas convide Jesus para entrar no seu coração. Mas há um outro segredo. Fique quieto. Tenha calma para reconhecer a presença de Deus. Feche a boca às vezes. Pare de falar. Às vezes a gente fala demais e escuta pouco. A gente fala muito, mas não percebemos a presença de Deus. Pare um pouco, estamos ocupados. Gente, nós vivemos num mundo, querendo ou não, que é capitalista, num sistema, numa sociedade pós-moderna, num mundo globalizado, a informação é rápida, você precisa correr de um lado para o outro, você precisa estar em 3 empregos, você precisa viver de uma maneira frenética, se você quer ser bem-sucedido. É isso que diz lá fora. Mas quando você vai a Jesus, ele diz aos seus amados, ele dá enquanto dormem. É preciso parar, é preciso pausar, é preciso ficar quieto e perceber a presença de Deus. Às vezes estamos fugindo, porque estamos numa maneira vivendo uma vida totalmente contrária ao propósito de Deus, e não queremos pausar, porque se pausarmos, ouviremos de Deus que precisamos nos arrepender, precisamos voltar a Ele, mas é preciso parar. Vamos ser bem francos. Às vezes não percebemos as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso amigo, quem trabalha ao nosso lado. Não conseguimos perceber aqueles que andam conosco diariamente, quando ele está mais emburrado, quando acordou com o pé destapado, quando alguma coisa está errada. Quem dirá perceber a presença de Deus? Por isso é preciso pausar. Tiago 4,8 ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Queridos, Deus já está lá. É preciso se aproximar dEle. Mas não apenas isso. Há um terceiro segredo. Fale com Deus sobre tudo. Gente, isso é oração, isso é diálogo, isso é falar com Deus. Aí você precisa falar. Mas oração é falar e ouvir também. 50% é falar, 50% é ouvir, né? Eu conheço alguns casais que a esposa fala. E ele só escuta, né? Se dão tão bem, né? Porque ela tem necessidade de falar e ele é tranquilo, ele ouve tudo. Mas às vezes ele dá uma palavrinha, né? Ele dá um chimarrão para ela e diz, agora é minha vez de falar. É coisa tremenda, né? Mas, gente, falar com Deus é isso, é você ter diálogo, é você ter conversa, é você adentrar na intimidade. É você começar a andar com Deus, você anda com Deus. Há uma palavra tremenda de um homem de Deus que diz que Enoque andou com Deus. E ele já não era, porque Deus o tomou para si. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus, gente. Ele reconhecia a presença de Deus. Ele agradava a Deus, ele andava com Deus, ele caminhava com Deus. Por isso, fale com Deus sobre tudo. Tessalonicenses 5,10, 1 Tessalonicenses diz, orai sem cessar, gente. O que é isso? Fale com Deus de tudo. Deus, obrigado por esse dia. Às vezes você está no ônibus, você ora a Deus, gente, em pensamento. Você está no carro, você está falando com Deus. Eu faço alguns bons quilômetros por dia. E eu digo para você, eu estou no meu carro, eu estou falando com Deus. Eu estou percebendo a presença de Deus. Você precisa ter a sua maneira, o seu jeito. É como aquele senhor que ele convida o pastor para visitar ele. E os seus filhos assim estão tanto quanto preocupados, porque apenas o seu pai, o pai deles é cristão, eles não são. Eles estão preocupados porque o seu pai já com uma idade, enfermo, sempre deixa uma cadeira ao lado do leito. E eles, a pedido do seu pai, chamam o pastor, ele chega lá, e o pastor já o sabendo daquela situação, pergunta, querido, agora eu queria que tu me respondesse uma coisa, por que você mantém essa cadeira ao seu lado?
E ele diz assim: pastor, eu a mantenho do lado para que eu sempre perceba que Deus está comigo, que Deus está ao meu lado. Não é panteísmo, tá? Deus não é a cadeira, mas para que ele reconhecesse a presença de Deus. E passado ali uma semana, aqueles filhos ligam para o pastor e dizem: olha, o nosso pai morreu. E quando ele chega à casa deles, adentra o quarto onde aquele senhor estava, ele percebe aquele senhor prostrado, ajoelhado, diante daquela cadeira. Ele estava no colo de Deus. Ele buscava a intimidade com Deus, a presença de Deus, o diálogo com Deus. Ele se aproximou de Deus, ele orava a Deus, ele falava com Deus. Querido, oração é isso, é você falar com Deus. Apesar da resposta de Deus. Nem sempre que oramos, Deus vai dizer um sim. Às vezes Deus vai dizer não. É não. E daí? Pode ficar bravo, eu posso ficar bravo, posso ficar emburrado e aí não mudou nada. Porque Deus disse um não, não mudou nada para Deus. É um não. Às vezes a nossa petição é tão egoísta. E Deus diz não. Às vezes Deus diz ainda não. É quando Deus ainda vai fazer um milagre maior na sua vida. Quando Lázaro estava ali, enfermo, quando ele estava ali, a sua irmã dissesse: olha, se você tivesse vindo antes, ele teria sido curado. Mas Deus o ressuscitou, Jesus o ressuscitou. O que é maior? Ser curado ou ser ressuscitado? Era um ainda não para a petição dela. Havia um milagre maior. Mas às vezes Deus dá um sim. Ok, né? Joinha, é isso aí, meu filho. Eu quero te abençoar e é desse jeito. É preciso orar, falar com Deus, desenvolver o diálogo, clamar, pedir a Deus. E digo a você, mesmo que Deus não garanta sempre um sim para todas as suas petições, guarde no seu coração. Deus garante a sua presença, apesar das circunstâncias. Quer coisa melhor? E último segredo, desenvolva o hábito do louvor. Queridos, nada mais é. Louvar a Deus significa agradecer a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito a você. Salmo 100, o verso 4, que são cânticos de louvor. Ele diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Rendei graças a Deus. Bendiga ao nome do Senhor. Queridos, o único momento num culto como esse, que você dá algo a Deus é quando você louva. Lá no seu grupo de crescimento, o único momento onde você dá algo a Deus é quando você louva a Deus, o resto você só recebe. E eu fico impressionado às vezes, que muitas pessoas vêm ao culto de celebração a Deus, e eles estão tão indiferentes com a presença de Deus. E você quer reconhecer a presença de Deus, louve a Ele. Declare louvores a Ele com seus lábios. Não é a posição das suas mãos, mas é a posição do seu coração. Eu às vezes percebo, meu Deus, aí eu já estou vendo, pastor, mas não é a posição das mãos, tu está olhando para mim, está achando que eu não estou adorando. Mas às vezes a gente está tão indiferente com a presença de Deus. E eu pergunto a você, quantas vezes você já adentrou a um culto de celebração, ou lá no seu grupo de crescimento, ou na sua intimidade, e você começa a louvar a Deus e você sente a presença de Deus, e você é quebrantado, e você chora, e você se entrega diante de Deus? Você já experimentou isso? Você pede perdão a Deus, você confessa a Deus, você procura pessoas, porque o louvor, ele traz essa libertação. O louvor faz você se quebrantar diante de Deus e você reconhecer a presença de Deus. Você consegue louvar a Deus? Gente, isso é tão interessante, que eu digo a você, uma das coisas que eu amo fazer é poder ministrar a classe de membresia, a parte do batismo, que são novas às pessoas. E a gente vê tanta experiência legal, bacana. E às vezes há alguns casos que as pessoas vêm ao culto depois do louvor. Porque eles assim, eu não sou muito nesse negócio de cantar. Às vezes ele tem uma resistência, tem algo que Deus quer libertar e ele não vem mesmo. Mas quando ele conhece a Jesus, ele não perde o louvor. Porque ele quer render graças ao Senhor, ele quer entrar nos átrios de Deus, em louvor, em obediência, em agradecimento a Deus. Que coisa tremenda. Por isso eu pergunto a você nessa noite, você tem louvado a Deus? Você tem reconhecido a presença de Deus através dos cânticos, dos louvores? Reconheça a presença de Deus.
Tenha o hábito de louvar, esteja consciente da sua presença diariamente. Onde Deus está quando você precisa dele? Ele está lá. A grande questão é, você está consciente da sua presença? Feche os seus olhos nesse momento. Convido o pessoal do louvor a passar aqui. Feche seus olhos. Deus está lá. Reconheça a presença de Deus. Uma coisa eu digo a você nesta noite, ainda com a sua fonte curvada. Uma nova vida está para abrir-se a você, um novo momento. Se você entender essa verdade simples que aprendemos hoje, Deus está presente. Tenha consciência da sua presença. Isso vai animá-lo, acalmá-lo, ajudá-lo. Se você estiver consciente, você vai perceber que Ele está acompanhando você. Não importa o que você vai passar essa semana. Talvez você está tão preocupado com o dia de amanhã, com a segunda-feira, um negócio a fechar, uma situação que vai vir. Mas Deus está com você. Talvez nessa noite você ainda precisa praticar o primeiro segredo e dizer: Jesus, habita o meu coração. E se nessa noite esse é o seu desejo, eu convido você a erguer a sua mão onde você está. Você que diz: Jesus, eu quero que você adentre o meu coração. Bem alto, levante a sua mão, amém. Há muitas mãos, baixe a sua mão. Você que já levantou, alguém mais, levante a sua mão. Isso, glória a Deus, pode abaixar. Mas talvez você nessa noite diz: Deus, eu preciso reconhecer, porque eu me sinto só, eu estou prostrado, eu estou preocupado, eu estou sendo tentado. Talvez faz tanto tempo que eu não choro, que eu não oro, que eu não busco a Tua presença, Pai. Faz tanto tempo que eu não me aquieto na Tua presença. Eu convido vocês a ficarem em pé nesse momento. Aleluia, Deus. E eu queria que você reconhecesse a presença de Deus. Sim, Deus. Deus quer que você reconheça a sua presença. Deus não despreza um coração contrito, quebrantado. Alguém que se achega a Ele, não com coração altivo, mas alguém que se rende diante dEle. E esse é o desafio que eu quero convidar você nesta noite, diante de Deus, a reconhecer a sua presença. Não esteja indiferente à presença do nosso Deus. Há um cântico que diz que não tem como estar na presença de Deus sem chorar comovido, sem reconhecer quem Ele é. Quando contemplamos a grandeza de Deus, percebemos quão limitado, quão pequenos somos. Mas apesar disso, há um Deus que nos ama e está conosco. E à medida que cantamos, você que diz: Deus, eu quero reconhecer a Tua presença. Deus, eu desejo reconhecer a Tua presença. Eu quero quebrantar-me diante do Senhor. Eu convido você, aonde você está, a colocar a mão sobre o seu peito. Deus está aqui, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito numa atitude de fé. Ele está com você, dentro de você. Aleluia, Deus. Sim, sim, sim. Engrandeça o nome do Senhor. Não ache que isso é uma resposta humana. Não acha que isso que está no seu coração, isso que vem à sua mente. Reconheça que é o Espírito Santo de Deus que fala com você, que está com você. Deus, queremos estar na Tua presença, Pai. Nos rendemos diante do Senhor, reconhecer quem Tu és, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que está presente, Pai. E Tu conheces, Deus, a realidade do Teu filho, da Tua filha. Talvez apesar da multidão, talvez estando cercado de pessoas dentro da sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas, Pai, quantas vezes no quarto, sozinho, no carro, no ônibus, talvez o Teu filho tenha se sentido sozinho, só.
mas Tu estás presente. A Tua destra o sustenta. A Tua presença é presente, é real, é verdadeira. Talvez aquele que nesta noite, Pai, se sente prostrado, desanimado, não vê saída. Ah, Deus, que ele possa perceber que Tu é Pai, que ama, que está presente, que mesmo em meio às preocupações se volte a Ti, se renda a Ti, se Deus se dobre, se prostre diante de Ti. Pai, nos leva a uma intimidade profunda, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, de pessoas que andem na Tua presença, irrepreensivelmente, Pai, com caráter, Deus, aprovado diante do Senhor. Pessoas que de fato, em verdade, Pai, tenham intimidade, que orem, que busquem, que pausem muitas vezes, Pai, e reconheçam quem Tu é, mas também, acima de tudo, Deus, possam perceber ao Senhor, e louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Em o nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos, derrama as Tuas bênçãos, a Tua presença abundante, dá experiências, Pai, que vêm de Ti, experiências sobrenaturais, experiências que vêm do Senhor, que, Pai, não importa quem está à direita, não importa quem está à esquerda, Pai, possam perceber que Tu és o nosso Deus, que Tu és um Deus presente, e isso só acontece, Pai, quando temos uma experiência real, tremenda, poderosa. Isso é pessoal, isso é intransferível, cada um precisa ter a sua. Então dá, renova, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Orianda labai, uricanda labai, em o nome de Jesus. Aleluia, Pai.